Amigos e amigas, mais uma vez nos encontramos aqui pelo nosso Facebook para uma conversa importante. Vamos refletir um pouco sobre a harmonia conjugal, a vida do casal, tão importante no plano de Deus, ok? Sabemos que Deus criou o mundo, entregou o mundo nas nossas mãos e, na verdade, Deus entregou o mundo na mão do casal, ok? Então é muito importante o casamento. Vamos pedir a Deus a sua graça, a sua bênção, a inspiração do Espírito Santo, para que nós possamos ter aqui uma boa conversa agora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, dai-nos nesta hora a vossa graça e a vossa bênção, conduzi-nos nesta nossa reflexão, nesta nossa meditação, que tudo seja, Senhor, para a vossa maior glória, edificação da igreja, salvação das almas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos aí à nossa conversa. Estou vendo aí a Cláudia, Nivânia, Joana Paiva, sejam bem-vindos. E você pode mandar também a sua pergunta, se você quiser. Temos aqui hoje alguém para nos ajudar nas perguntas. Muito bem. Nosso assunto hoje é o relacionamento do casal, a harmonia conjugal. Harmonia quer dizer exatamente isso, né? Viver bem, viver em harmonia, a vida a dois. Bem, sabemos, meus irmãos, que Deus criou o casamento junto com o homem. Deus criou o homem, criou a mulher, né? O homem não era feliz sozinho. Deus disse bem claro, não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. É muito interessante essa expressão que a gente encontra no livro do Gênesis, logo no comecinho. Deus diz para Adão, vou te dar uma auxiliar que lhe seja adequada, uma companheira. Então, nós entendemos que a mulher, exatamente, ela é uma companheira do homem. O homem também é um companheiro da mulher, claro, né? Adequada. Por que adequada? Porque, veja bem, Deus tinha dado para o homem todas as coisas criadas, né? Chamou o homem, diz a Bíblia, e mandou que o homem desse nome a todas as coisas. Ora, dar o nome na Bíblia significa tomar posse. É como você que dá um nome para aquilo que é seu. O fazendeiro dá nome para o boi dele, para a vaca, para o cavalo, a criança dá nome para a bonequinha, nós damos nome para os nossos filhos, significa o quê? É meu. Então Deus chamou Adão e diz, dê nome a todas as coisas. Adão deu nome a todas as coisas. E quando Deus fez Eva, né, tirou do lado de Adão, da costela, né, que cobre o coração, e fez Eva, né, Adão ficou muito satisfeito, né? Está lá no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 23, que Adão disse para Deus, agora sim, agora eu tenho aqui alguém que é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela vai se chamar mulher. Engraçado, ele já tinha dado nome a todas as coisas, quando Deus trouxe a mulher para ele, ele deu nome também para ela, vai se chamar mulher. Por que ele usou essa expressão mulher? Né? Porque ele percebeu que era alguém diferente dele. A palavra mulher no hebraico é o feminino da palavra homem. Homem no hebraico é ish, I-S-H. Mulher é isha, I-S-H-A. Então, Adão percebeu, né, que estava ali diante de alguém que era como ele, mas era diferente dele, era assim como que um complemento, alguém que podia conversar, dialogar. Ele não podia conversar com as outras coisas da natureza, com a pedra, com a árvore, com o pássaro, com o boi, com a vaca, não podia, mas com Eva ele podia, né?
E aí tem uma coisa importantíssima, então, que aí Deus, então, olha para os dois, está lá no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 24. É aquilo que é o sentido do casamento, né? Deus disse para os dois, por isso, o homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Sereis uma só carne. Este é o sentido profundo do casamento no coração de Deus. O homem e a mulher serem unidos, ser uma só carne, quer dizer isso. A palavra carne na Bíblia, você sabe que significa natureza humana, pessoa humana, né? Sereis uma só carne. Vocês vão ser, Jesus disse lá no Horto das Oliveiras, né? O espírito é forte, mas a carne é fraca. A carne, ou seja, a natureza humana. Então, Jesus quer que o casal sejam duas pessoas humanas muito unidas. E é aí que nasce, então, a harmonia conjugal. Quando o casal atinge aquilo que é a vontade de Deus. Aquilo que Deus quis para o casal. Por isso, meus irmãos, que para a igreja só existe casamento entre um homem e uma mulher. Não tem outro casamento, não tem outro nascedouro de uma família. Por quê? Porque foi assim que Deus fez. E nós não devemos ousar, né, afrontar a vontade de Deus. São Paulo diz lá na carta aos Gálatas, Gálatas 6, 7, de Deus a gente não zomba, de Deus não se zomba. Ou seja, quando a gente faz contra a vontade de Deus alguma coisa, dá errado. A gente sofre. Então, para entender o que é a harmonia conjugal entre marido e mulher, é preciso entender como Deus estruturou o casamento, né? E criou o homem, fez a mulher para ser sua companheira, né? Auxiliar. Está escrito lá na Bíblia. Adequada. Adequada quer dizer alguém que realmente vai satisfazer ao homem. Por isso que Adão fez essa primeira manifestação de amor do universo. Agora sim. Agora eu tenho alguém que é osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? E é muito interessante, né? A influência da mulher sobre o homem. Por exemplo, quando a gente lê o livro do Eclesiástico, no capítulo 26, o livro do Eclesiástico, no capítulo 26, ele traz uma reflexão muito, muito interessante sobre a mulher, né? Ele fala da importância que a mulher tem na vida de um homem, né? Livro do Eclesiástico, capítulo 26. Ele destaca que a mulher boa, ela duplica os anos da vida do seu marido. Olha, isso faz a gente pensar muito, né? Está aqui, ó, eu estou com a Bíblia aqui na mão. Se você depois quiser acompanhar, capítulo 26 do livro do Eclesiástico, diz assim: feliz o homem que tem uma boa mulher, pois se duplicará o número dos seus anos. Veja, duplicará o número dos seus anos, porque essa mulher vai trazer ao homem felicidade, paz. A gente sabe que uma pessoa que não tem paz, não tem tranquilidade, a tristeza encurta a vida da pessoa, não é? A tristeza mata. A mulher forte faz a alegria do seu marido. A mulher forte, a mulher que enfrenta os problemas, as tribulações, as aflições, a mulher que não deixa, né, as coisas irem por água abaixo, a mulher forte. Diz aqui o versículo 2, né? Faz a alegria do seu marido e derramará paz nos anos da sua vida. Que bonito. A mulher forte faz a alegria do seu marido e vai derramar paz na vida dele. Meus irmãos, quantas mulheres foram importantíssimas na vida dos maridos, né? O grande Frederico Ozanam, que fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo, ele escreveu uma história da igreja. E ele diz lá na história da igreja, que o Frederico Ozanam escreveu, que em todos os acontecimentos importantes na história da igreja, que dependeram de um homem, sempre teve a influência de uma mulher. É mesmo. Por exemplo, quando Constantino se converteu, no ano 313, o primeiro imperador romano que se converteu e proibiu a perseguição aos cristãos depois de 250 anos. Constantino se converteu porque a sua mãe, Santa Helena, já estava convertida e converteu seu filho. Quando o primeiro grupo de bárbaros se converteu ao catolicismo, ao cristianismo, os francos, na Gália, hoje a França, o rei Clovis, que se converteu ao cristianismo,
Foi porque a sua esposa, Clotilde, Santa Clotilde, já tinha se convertido. Ela que era também uma descendente dos bárbaros. Então a gente vê a influência da mulher na vida do homem é muito importante. Eu fico perguntando por que será que o demônio quis tentar Eva e não o Adão no paraíso? Você já pensou nisso? Eu pensei assim, eu acho que o demônio achou que era mais fácil Eva dobrar Adão do que ele dobrar Adão. Então deixou que a mulher dobrasse o Adão. Por quê? A influência que a mulher tem na vida do homem. Né? Alguns até brincam dizendo que o homem é a cabeça do casal, mas a mulher é o pescoço, que leva a cabeça para onde ele quer. Né? Realmente a influência da mulher é muito grande. Mas o livro do Eclesiastes aqui também, ele fala o outro lado da questão. A mulher má também, ela atrapalha muito a vida do marido. Então aqui no capítulo 26, né, ele fala assim, no versículo 10, que uma mulher maldosa é como jugo de bois desajustado. O que é um jugo de bois desajustado? Né? Os bois, eles puxam o arado, puxam o carro de boi, e sempre 2 a 2. Então, eles são ligados um ao outro através daquela barra de madeira chamada canga. Né? Mas se essa canga não estiver bem ajustada, um boi machuca o outro. A coisa não funciona. Então, ele diz aqui que uma mulher maldosa é como jugo de bois desajustado. Quem a possui é como aquele que pega na mão um escorpião. Olha que coisa interessante. A mulher boa traz a felicidade, traz a paz do seu marido, mas uma mulher maldosa, ele diz, é como um homem que segura na mão um escorpião. Você já viu o que vai acontecer, né? É como um jugo de bois desajustado. Né? A mulher que se dá à bebida é motivo de grandes cóleras. Sua ofensa e sua infâmia não ficam escondidas. O mau procedimento de uma mulher revela-se na imprudência do seu olhar. Né? Então, o Eclesiástico 26 aqui, ele mostra, né, que uma mulher ou faz a felicidade do seu esposo ou faz a sua tristeza. Né? Por isso é importante a mulher ser piedosa. Né? São Pedro fala, a mulher deve ser piedosa. A mulher deve ser como aquelas santas mulheres, né? Lá, Judite, Esther, a própria Virgem Maria, né? Que tragam ao lar e tragam ao esposo, tragam à família a tranquilidade. Muito bem, o casamento, ele é então uma unidade. Deus disse para o casal, né? Sereis uma só carne. Eu até escrevi um livro, né, com esse título, Sereis uma só carne. Esse livro eu escrevi já faz mais de 20 anos, né, porque eu coordenei cursos de noiva aqui na nossa diocese durante muito tempo, uns 15 anos, isso já faz muito tempo. E para não perder tudo aquilo que a gente preparou, eu deixei um registro feito. Esse livro são 10 capítulos, exatamente as 10 palestras que nós dávamos aos noivos, né, em preparação para o casamento. Baseado exatamente nesse que é o sentido do casamento, sereis uma só carne. Então, a unidade do casal é a base da harmonia conjugal. E o que pode quebrar essa unidade? Primeiro, eu quero explicar o seguinte, unidade, né, um casal ser unido, não é a mesma coisa do casal estar junto. O casal, às vezes, pode viver debaixo do mesmo teto, dormir na mesma cama, comer na mesma mesa, mas não estar unido. Por quê? É a união dos corações, das almas, ok? É diferente estar junto e estar unido. Uma comparação que eu sempre gosto de fazer, talvez você já tenha até ouvido, é esta. Se você juntar um punhado de arroz e feijão num prato, ainda cru, você consegue depois separar, mesmo que eles estejam misturados. Porque o arroz e o feijão não estão grudados, não estão unidos. Então, com jeitinho, com paciência, você coloca a mão ali e vai tirando o feijãozinho que é maior, depois o arroz vai ficando, você separa. Alguém pode perguntar, mas como é que você conseguiu separar? Eu consegui separar porque eles não estavam unidos. Um não estava integrado no outro. Né? Agora, eu costumo dizer o seguinte, pega um copo d'água, ou melhor, um copo de leite e um copo de café, e mistura. Faz o café com leite. Será que agora você consegue separar? Não consegue mais. Por quê? Porque eles não estão apenas juntos, eles estão unidos.
O café desapareceu dentro do leite, o leite desapareceu dentro do café e formaram um novo produto, café com leite. Repare que tem cor diferente dos dois, cheiro diferente, sabor diferente e tem composição química diferente. Por isso que não dá para separar mais. Você não consegue mais separar o café com leite, o café do leite, nem por centrifugação, decantação, evaporação, eletroforese, não consegue mais. Filtração, não consegue. Por quê? Porque agora é um novo produto, não é como o arroz e o feijão, um do lado do outro. Está entendendo? Então tem casal que está junto, mas não está unido. O que é essa unidade? Essa unidade é viver o mesmo pensamento, o mesmo projeto de vida, não dois projetos de vida. Eu costumo comparar o casamento assim com o Rio Amazonas. O Rio Amazonas, ele é formado por dois rios, o Negro e o Rio... Desculpa, o Negro e o Tapajós. São dois rios, um é negro, escuro, o outro tem águas amareladas, o Tapajós. Eu já vi lá, no Amazonas, o famoso encontro das águas. Mas é interessante que eles se encontram e vão um ao lado do outro, assim, parece que vão namorando. E seguindo. Até que eles, aos poucos, eles vão se misturando. Vão se misturando, daqui a pouco você não sabe mais qual que é um com o outro. Aí formou o Amazonas. Um se perdeu dentro do outro. Os peixes se misturaram. As águas se misturaram. Não são mais dois rios. É um só. É o casamento. Entendeu? No casamento, meus irmãos, para que haja harmonia conjugal, tem que desaparecer a primeira pessoa do singular. Eu e meu. Tem que aparecer a primeira pessoa do plural, nós. Não é? Não é mais eu vou, eu faço, não é nós vamos, nós fazemos. Não é eu decido, eu resolvo, nós decidimos. Entendeu? Infelizmente, há muitos casais em que, normalmente o homem resolve tudo sozinho. Ele vai, sai na rua, compra um carro, né, porque achou que o carro dele já está velho, dando problema, se aborreceu, vai lá na concessionária, troca o carro e vem, traz o carro para casa para mostrar para a mulher, né? Mas nem perguntou para a mulher se ela queria, se queria aquela cor, se queria aquele modelo, e até se dava para pagar, né? Aí ele traz o carro para ela e diz, você gostou, meu bem? Ela vai dizer, gostei. É lógico, quem que não quer um carro novo, né? Mas eu tenho certeza que ela ficaria mais feliz se ela fosse lá com ele escolher o carro. Aí ele fala para ela assim, tá bom, você gostou? Gostei. Agora tem 32 prestações para pagar. Aperte o cinto. Não é? Quer dizer, tudo bem, a gente está disposto a fazer sacrifício, mas desde que tudo seja partilhado. Então, no casamento, tudo precisa ser partilhado. Tudo ser feito a dois. É um projeto de vida a dois. Então, por isso que eu digo, a primeira pessoa do singular, meu, eu, né, tem que ser substituída pela primeira pessoa do plural. Então, não pode ser esse negócio, o meu carro, seu carro, meu dinheiro, seu dinheiro. Claro, pode ele ter um cheque dele, ela ter um cheque dela, ele ter um cartão de crédito, ela ter um cartão... Mas o importante é que o dinheiro dos dois seja dos dois. Não tem aquele negócio do marido emprestar dinheiro para a mulher devolve pagando juros, correção monetária. Isso não é casamento. Isso é transação bancária. É diferente. Ok? Então, essas coisas é que vão rompendo a unidade do casal. Unidade, é fazer tudo junto. Claro, nós não vamos perder a nossa identidade, não vamos perder a nossa personalidade, não. Mas é preciso fazer esta unidade. Agora, meus irmãos, nós sabemos o seguinte, essa unidade não é fácil. Se fosse fácil, os casamentos não terminavam, não é? Por que essa unidade não é fácil? Porque nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos. O pecado original nos feriu, não tem como sair disso. O pecado original, ele entrou também no casamento. E é por isso que o casamento hoje é algo difícil. No paraíso, antes do pecado original, o homem estava em harmonia com a mulher.
em harmonia com Deus, em harmonia com a natureza, em harmonia com ele mesmo. O pecado original quebrou essa harmonia e quebrou a harmonia conjugal. Então agora, meus irmãos, o que nós precisamos para restabelecer a harmonia conjugal? Precisamos da graça de Deus. Porque aquilo que o pecado feriu, só a graça de Deus pode curar. Por isso que São Paulo diz na carta aos Romanos, não é? São Paulo diz, onde o pecado foi abundante, a graça de Deus foi superabundante. Mas só a graça de Deus pode vencer o pecado. Você sabe muito bem, a igreja fala dos 7 pecados capitais, que nós arrastamos pela vida, né? A soberba, que também tem como filhos o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, a presunção, tudo isso aí que geram brigas, não é verdade? Depois também a ganância, o apego ao dinheiro, né? Depois, não sei, a luxúria que gera o adultério, que gera a fornicação, né? Depois, outras coisas, gula, ira, inveja, preguiça, maledicência, enfim, nós não podemos, né, ser inocentes. O pecado feriu a nossa vontade, a nossa liberdade. Só com Jesus Cristo agora, meus irmãos, a gente pode restabelecer a harmonia em nós e no casamento. Então, o casal precisa, antes de mais nada, para viver a unidade, ou seja, viver o casamento segundo o projeto de Deus, o casal precisa de Deus. Não tem jeito. Entende? Por isso que a gente vê que muitos casais, quando aí participam de encontros de casais, né, as pastorais, eles se restabelece a harmonia entre eles, porque entra a graça de Deus, né? São Paulo, ele fala que o grande dom do Espírito Santo é o amor, né? Depois que ele fala dos dons carismáticos, lá no capítulo 1, no capítulo 12 da primeira carta de Coríntios, né? São Paulo depois ele fala, agora eu quero falar para vocês do dom mais excelente. Ele fala o amor, né? No capítulo 13 da carta aos Coríntios, da primeira carta. Ele fala, o amor é paciente. Está aí. Então, aí é o amor que vai começar a fazer essa unidade do casal. Sem paciência não vai, né? Eu recomendaria que você depois pegasse essa primeira carta aos Coríntios e você perguntasse para você mesmo, será que eu estou vivendo isso daqui no meu casamento? O amor é paciente? Ou será que eu perco a linha toda hora com a minha mulher, com o meu marido, né? E eu reclamo, eu lamurio, eu xingo, né? Eu torço a cara, torço o rosto, né? São Paulo diz, né? Muito bonito isso, né? Ele fala, ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento para os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, caridade, ele diz, de nada valeria. Ok? Então não adianta você cobrir sua esposa de dinheiro, de roupa bonita, de casa bonita, de carro novo, mas se não tiver o amor, não vai. Não vai haver unidade, não vai haver harmonia conjugal. Agora, o que é o amor? Aí que eu quero chamar a atenção, que São Paulo, ele desdobra isso, o que é o amor. Ele diz assim, o amor é paciente. Meus irmãos, como a paciência é importante. Você tem paciência com o teu marido? Você tem paciência com a tua esposa? Quando ele fala alguma coisa que você não gosta, ou quando faz alguma coisa errada, ou você já sai, como diz o povo, chutando o pau da barraca. Né? A minha mãe dizia assim, é a paciência que leva a gente para o céu. Meus irmãos, é uma grande virtude. Se você não tem paciência, peça a Deus paciência. E sabe como é que Deus treina a paciência da gente? Colocando uma pessoa para irritar a gente. A pessoa irritando a gente vai treinando a paciência. Ok? Deus às vezes faz assim. Aí ele diz, a caridade é bondosa, o amor é bondoso. Mas será que nós somos bons? Ou será que a gente fica desejando o mal para o outro? Torcendo para o outro, né, se quebrar? Não tem inveja. Tem casal que não tem inveja do outro. Porque o outro ganha mais, porque o outro é mais elogiado. O que é isso? Nós somos uma só carne. São Paulo compara o casamento, meus irmãos, com o amor da mulher ao marido, o amor de Cristo à igreja. A igreja é a esposa de Cristo. São Paulo diz lá na carta
aos Efésios, né, capítulo 5, versículo 25, São Paulo diz assim: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, ou seja, na cruz. Esse é o amor que São Paulo quer que o marido tenha pela mulher e também a mulher tenha pelo marido. Está disposto a ir até a cruz pelo outro. Impressionante o que São Paulo pensa. Sabe, meus irmãos, a palavra mais falsificada no mundo hoje é a palavra amor. A palavra mais mal usada hoje no mundo é a palavra amor. Se confunde amor com sexo, se confunde amor com romance, se confunde amor com prazer. Mas não é. Amar é uma decisão. Mais do que um sentimento, o amor é uma decisão. Decisão de respeitar o outro, né? De não ter inveja do outro, de ter paciência com o outro, de saber perdoar. Repare que quando nós vamos ao altar, nós fazemos um juramento. Não é um ato romântico, não. Quando você recebeu sua esposa, ou recebeu seu marido, foi o que você disse: eu te recebo como meu esposo, minha mulher, e eu te prometo, eu juro, aqui, ó, diante de Deus, diante do sacerdote, diante da comunidade, eu prometo ser-lhe fiel. Ser-lhe fiel. Que palavra pesada. Na saúde e na doença. Hoje que você tem 22 anos de idade, amanhã quando você tiver 60, 70, ser-lhe fiel na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Na riqueza e na pobreza. Não é? Amando-te, respeitando-te todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha. Meus irmãos, é um juramento de estremecer o altar. De estremecer. E os anjos estão assistindo. Os anjos de Deus estão assistindo. Deus está ali com... Entende? Então você repare que o amor, ele não é simplesmente um sentimento. Claro que o amor, ele se expressa por sentimentos. Um beijo, um abraço, uma carta, uma música, são manifestações do amor, mas o amor é muito mais do que isso. O amor é uma decisão de, se for preciso, morrer pelo outro, como Cristo morreu pela igreja. Entende? Por isso que São Paulo diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, né? Aí ele continua dizendo aqui assim: não tem inveja, né? O amor não é orgulhoso, não é, né? Ele não é vaidoso. Ele não diminui o outro, porque o orgulhoso diminui os outros. Ele quer ficar melhor que os outros, né? Não é arrogante. Não é arrogante. Arrogância no casamento, meus irmãos, destrói a unidade. O marido que anula a mulher, ou a mulher que anula o marido com a sua arrogância. O amor não é arrogante, não é escandaloso. Não é escandaloso. Quando acontece alguma coisa errada, não fica gritando, não fica contando para todo mundo, né? Sai no ambiente da intimidade dos dois e sai contando para os outros as coisas erradas que aconteceram na vida dos dois. Jamais. A vida de um casal deve ser uma coisa secreta, é dos dois. Não tem que sair contando para os outros as suas intimidades, suas brigas, seu desentendimento. Não. Isso você vai contar, talvez, para uma pessoa que possa ajudar a restabelecer a unidade, a restabelecer, não é, a harmonia conjugal, mas não vai ficar contando isso lá no cabeleireiro, ou lá no barbeiro, ou lá no bar, ou lá nos amigos de futebol. Não. Não, meus irmãos. A vida do casal é uma unidade, é deles. O casal tem que resolver seus problemas a portas fechadas. Eu tinha um amigo que dizia, trabalhava comigo no curso de noivos, esse amigo já faleceu, o Edson. Ele dizia para os noivos assim, que ele tinha combinado com a esposa que a hora da briga era às 11 horas da noite. Então, quando durante o dia acontecia alguma coisa atravessada e um queria, né, se estranhar com o outro, ele dizia: não é 11 horas ainda, porque 11 horas é da hora que eles iam para o quarto, fechava a porta, aí eles discutiam os seus problemas, a portas fechadas, só os dois. Né? Importante isso. E São Paulo continua dizendo: o amor não busca os seus próprios interesses, ou seja, não é egoísta. Meus irmãos, uma gota de egoísmo no casamento
é pior do que uma bomba atômica. Sabe, um casal egoísta, eu comparo com duas bolas de bilhar. Você já viu duas bolas de bilhar quando uma bate na outra? Uma bate na outra, o que acontece? Bate e separa, imediatamente. Então, assim, é um casal egoísta. Enquanto com outro briga, separa. Enquanto com outro briga, separa. Por quê? Porque eles são egoístas. Eu gosto muito daquela frase do autor do Pequeno Príncipe, né, o Antoine Exupéry. O Exupéry dizia assim, amar não é ficar olhando um para o outro, é olhar os dois na mesma direção. É olhar os dois na mesma direção. Né? Claro, esse olhar para o outro aí tem que acontecer, mas eu não estou falando de olhar simplesmente físico, nós estamos falando de olhar de ideal de vida. Né? E aí, São Paulo coloca aqui, né, essa reflexão: o amor não é arrogante, não busca os seus próprios interesses, não se alegra com a injustiça. Né? Quando o outro faz coisa errada, você se alegrar? Não. O outro faz coisa errada, você tem que corrigir com jeito, mas você tem que corrigir. Não é? Não se alegra com a justiça, se rejubila com a verdade. Olha que coisa importante isso aqui, meus irmãos. O amor se rejubila, ou seja, se alegra com a verdade. Sabe, tem uma coisa que mata um casamento, meus irmãos, chama-se mentira. Não é à toa que Jesus disse que o demônio é o pai da mentira. E é pela mentira que ele arrebenta muito o casamento. É pela mentira que ele rompe a harmonia conjugal de muitos casais. Né? É aquele marido que esconde da mulher o quanto ele ganha. Né? Aí, segundo dia, ela descobre a verdade. Pega lá o olerite lá, não sei, do trabalho dele. Nossa, você está ganhando aqui 4, 5 mil, você está me dizendo que ganha só 2 mil. Parece que ele tem medo dela gastar muito. Né? Quer dizer, não tem confiança. Entrou a mentira. Onde entra a mentira, meus irmãos? Entra a desconfiança. Aí entrou a desconfiança, quebra a unidade, trinca a parede da unidade. Então, a falta da verdade é... E olha, eu repito, é uma grande arma do demônio, a mentira. É por aí que ele realmente destrói muito o casamento. E eu completo aqui, antes de responder algumas perguntas que eu já tenho aqui na minha mão, eu completo aqui o que São Paulo diz, né? O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não acabará nunca. Então, o amor, se ele existe, ele não acaba. Acontece, meus irmãos, que muitas vezes existe um falso amor na vida dos casais. É o que eu disse aqui no começo, eu queria repetir, antes de eu começar a responder essas perguntas, né? O seguinte: hoje existe uma caricatura de amor vivida pelos jovens, e eles levam essa caricatura de amor para o casamento. Um amor que é mais prazer do que fazer o outro feliz. O que é o amor? Amar alguém é você fazer essa pessoa feliz, é você renunciar a si mesmo. Amar alguém é você dizer sim para o outro, e aí você tem que dizer não para você. Ok? Por exemplo, se eu quiser dar um livro de presente para alguém, eu vou ter que ficar sem o livro. Eu não posso dar o livro para você e, ao mesmo tempo, eu vou ficar com o livro para mim. Eu não posso dar R$100 para alguém de presente e, ao mesmo tempo, querer ficar com R$100. Não tem jeito. Para eu dizer sim para você, eu tenho que dizer não para mim. Isto é o amor. O amor exige renúncia. Ok? O amor exige que eu aceite dizer não para mim. Eu aceite me aniquilar para fazer você feliz. Não é o que Jesus fez. Morreu numa cruz, disse não para ele, para dar vida, salvação a nós. Isto é o amor, meus irmãos. Jesus foi bem claro quando ele falou do amor na Santa Ceia. Ele disse, amai-vos uns aos outros. Mas ele não parou aí. Ele disse, como eu vos amei. Ele colocou o referencial do amor. Ele é o amor, Deus é amor. Então ele ensinou o que é amar. Ele disse, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo outro. Então está aí, meus irmãos. O que é amar? É dar a vida pelo outro. Não é você morrer na cruz pelo outro. Isso não vai acontecer mais conosco, se Deus quiser. Mas é você dar o seu tempo, sua dedicação,
o seu carinho, a sua compreensão, o seu perdão, o seu, né? A sua abnegação, para que o outro se realize, para que o outro seja feliz. Ok? Aí acontece a harmonia conjugal. É preciso Deus, porque Deus é amor. Nós não somos fonte de amor, a fonte de amor é Deus. Mas quando a gente se liga em Deus, o amor de Deus alimenta o nosso amor. Aí nós somos pacientes, bondosos, etc. Bom, aqui tem algumas perguntas já, vamos respondendo. A Ana Cláudia pergunta assim: meu marido conhece a Deus, mas a frieza espiritual fechou seu coração e se tornou uma pessoa fria e com dificuldade de perdoar os outros, e aí? Bom, aí, Ana Cláudia, que essa pergunta sua, tenho certeza que ela se repete para muitas esposas. Não tenha dúvida, Ana Cláudia, você não está sozinha nessa dor, pode ter certeza disso. Bem, o que a gente recomenda? O amor é paciente, de São Paulo, né? O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, o amor não passa jamais. Então, reze por ele. Ofereça a Deus essa dor que você sente dele não ter vida espiritual. Porque o sofrimento oferecido, meus irmãos, é a melhor oração que existe. Então, o que você sofre por causa do seu marido, ofereça a Deus, pela mudança dele. E tenha paciência. Tenha paciência. Você sabe que Santo Agostinho, Santa Mônica rezou 20 anos pela conversão de Santo Agostinho. Quantas e quantas mulheres rezaram. Eu gosto de contar aqui a história, não sei se já contei, daquela beata Elisabeth Lisieux, uma francesa famosa, já foi beatificada, super católica que era, mas o marido era ateu. O seu Martin Lisieux era ateu. E essa mulher rezou por esse homem. Esse homem era importante, era um homem diplomata da França, né? E essa mulher rezou pelo seu marido muitos anos, mas ela morreu e não viu ele se converter. Dá a impressão que ela morreu frustrada, né? Paciência. Mas o que aconteceu? Ela deixou um diário. E um dia ele achou esse diário dela, depois que ela morreu, e ele começou a ler esse diário. Aí esse homem se converteu. Que coisa impressionante. Ela não conseguiu a conversão dele enquanto ele era vivo. Depois que ela morreu, lendo o diário dela, quem sabe as suas intercessões lá no céu, né? Esse homem se converteu. E se converteu até tal ponto, meus irmãos. Ela escreveu, o diário dela já foi publicado. Né? Vale a pena você ler o diário, né, de Elisabeth Lisieux. Esse homem se converteu até o ponto, meus irmãos, que ele foi ser monge depois. Um homem que era ateu. Olha o poder da oração de uma mulher. Então, paciência. Reze pelo seu marido. Não brigue com ele. Não brigue com ele. Não adianta. São Francisco de Sales dizia assim, doutor da igreja: o que você não consegue por amor, não tente outro jeito. Não vai dar certo. Eu sei que é uma luta. Eu sei que é um sofrimento para você. Né? Mas, sabe, Deus te deu esse marido, quem sabe porque é você que tem que cuidar da salvação dele. Então, não desanima, não desista. Raul Meira, ouvi dizer que você não se casa para ser feliz, e sim para fazer o outro feliz. Bem, a gente se casa para ser feliz também. Sabe por quê? Porque quando você faz o outro feliz, você é feliz. A verdadeira felicidade, meus irmãos, é amar. Quando você ama, quando você socorre, por exemplo, uma pessoa que está em necessidade, né? Um pobre que precisa de uma ajuda, precisa de um remédio, uma pessoa que você socorre, depois você não fica satisfeito. Fica satisfeito. Eu fiz o bem. Né? Eu escrevi um livro inteiro para ser feliz. Esse livro, eu coloco como base desse livro o seguinte, né? Muitas pessoas perguntam: como é que é ser feliz? Eu digo: ser feliz é fazer os outros felizes. Né? Fazer o bem faz bem. Né? É esse livro aqui, Para Ser Feliz. Né? É um livro que eu escrevi para mostrar às pessoas que onde é que está a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não está em a gente ser feliz sozinho, não. A verdadeira felicidade está em a gente fazer o outro feliz, a mulher feliz, os filhos felizes, os amigos felizes. Né? Levar Deus para os outros, isto é que faz a gente ser feliz. Então, a gente casa para fazer o outro feliz e para a gente ser feliz também. Não é? Claro. Edriane dos Santos. Como saber se já atingimos essa harmonia? Edriane, eu penso assim, sabe?
se a gente vive uma vida onde não existe brigas, ou mesmo se existe uma briga, mas é uma reconciliação, porque também não vamos querer pensar também que existe uma harmonia conjugal perfeita. É difícil, porque nós todos temos aqueles momentos de irritação, né? Como diz o povo, de vez em quando a gente levanta com o fígado meio virado, né? O mau humor, às vezes é normal, mas quando os dois se preocupam em se conter, evitar as brigas, não provocar ressentimento no outro, né? Não provocar mágoa no outro, não querer ferir o outro, então você percebe que está havendo harmonia. Claro, onde não existe harmonia, não existe paz. Existe paz entre o casal? Existe, então existe harmonia. Mesmo que não seja uma harmonia perfeita. Não existe mentira, não existe traição, não existe infidelidade, existe paciência, existe tolerância, existe perdão, então existe harmonia. É mais ou menos um critério que a gente pode usar. Agora, essa harmonia depende também do casal conversar, dialogar, né? Conhecer bem o outro, porque muitas vezes a gente pensa que o outro está agindo de má fé com a gente, não é. São problemas que traz dentro de si. Val Sena, a gente pode comungar sem ser casado? Val, se a pessoa vive, né, uma vida matrimonial, mas não recebeu o sacramento do matrimônio, então não pode comungar. Porque a lei de Cristo é essa, o casamento, para o casal cristão, ele tem que ser selado pelo sacramento do matrimônio. Ok? Então, é isso que a igreja ensina. Aqueles casais, né, que não têm nenhum impedimento para se casar, então procure se casar. Eu sei que às vezes um não quer, o outro quer, aí de novo, paciência, vamos rezar, vamos pedir a Deus que mude o coração do outro, né? E aí, meus irmãos, a fé é que gera essa paciência, ok? Ana Maria, ela coloca o seguinte: por que a convivência conjugal é tão difícil? Será que é a ausência de Deus? Ana Maria, não tenha dúvida. É aquilo que eu falei. Nós não somos fonte de amor, sabe? Nós somos fonte de egoísmo. Não somos mesmo? Nós somos fonte, às vezes, de pecado. Então, é Deus que quando entra, né? O salmista, né, tem um salmo muito bonito, aquele salmo da família, Salmo 126, ele diz assim: se não é Deus quem edifica a casa, em vão trabalham os seus construtores. Ou seja, se não é Deus que traz a paz, a harmonia para dentro da casa, em vão trabalham os seus construtores. Então, realmente, mas não é só Deus, é preciso também a gente ter as ações humanas. Eu gosto muito daqueles chamados 10 mandamentos do casal. Eu coloquei neste livro, que eu chamei de Família Santuário da Vida, esse livro aqui, eu coloquei uma coisa que foi desenvolvida por um grupo de casais, ou um grupo de psicólogos americanos, terapeutas conjugais, que eles chamaram de 10 mandamentos do casal. São 10 atitudes, eu diria, um tanto quanto até de aspecto psicológico, que também são importantes no casamento, porque a graça e a natureza têm que andar juntos. Então, a gente tem que fazer a nossa parte e Deus faz a parte dele com a graça. Então, aqui esses psicólogos dizem o seguinte: não se irritaram com o outro ao mesmo tempo. Quando um estiver irritado, o outro mantenha a calma, né? Não desenterrar as coisas do passado, não jogar no rosto do outro os erros do passado, né? Se começar uma discussão, deixa o outro vencer a discussão para acabar logo, porque o casal não deve discutir, o casal deve dialogar. Então, esses 10 mandamentos do casal são muito importantes, né? Ele diz que quando um não quer, dois não brigam. Se o outro quiser brigar, não aceite você brigar, não. Deixa ele brigar sozinho, porque é muito feio brigar, né? E aí eles dão 10 orientações muito interessantes, que são de cunho psicológico, humano. Mas também nós precisamos da graça de Deus. Ricardo da Silva, como aumentar a maturidade no relacionamento? Ô, Ricardo, ponha Deus no casamento. Talvez, quem sabe, o casal precise fazer um bom curso de casais, um encontro de casais com Cristo. Hoje existe muitos, né? Toda hora eu estou aí fazendo palestra, encontro de casais, né? Quem sabe participar aí de um cursilho de casais,
sabe? O casal rezar junto. Uma coisa muito importante, meus irmãos, é o casal rezar junto. Rezar o terço todos os dias junto. O terço é uma oração eminentemente assim, comunitária, da família. Né? Nossa Senhora disse, numa das aparições, família que reza unida permanece unida. Eu diria, o casal que reza unido permanece unido. Então, a maturidade, você usou uma palavra muito boa, Ricardo, maturidade. É a palavra mais importante no casamento, não ser criança. Criança birrenta, criança que reclama de tudo, criança que se lamuria de tudo, criança que fica gerando um ambiente de, não sei, de mau humor dentro de casa, falta de maturidade, reclama de tudo, né? Fica comparando o seu casamento com o casamento do outro. Não, porque a vizinha comprou isso, então também tem que comprar. Né? O outro tem o carro assim, então eu tenho que... Para com essas comparações. Cada um é um. Aceite a sua realidade para ser feliz, senão você não vai ser feliz. Então, a maturidade é muito importante mesmo. Todos esses exercícios que nós estamos falando aqui levam à maturidade. Bernadette Domingues, só discordo de dizer do casamento de homem e mulher. E a tal felicidade? E a mulher que gosta de outra mulher? Bom, Bernadette, eu não vou discutir isso daqui com você. Pelo seguinte, porque cada um escolhe a filosofia, a ideologia, a religião que vai seguir. Eu estou falando aqui para casais católicos, ok? Eu sou católico, toda a minha atividade é voltada para os católicos, e para nós católicos só existe um casamento. Está lá na Bíblia, bem claro, endossado pela igreja, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus disse... Né? Por quê? Por que eu vou só colocar? Porque é a fundamentação nossa católica. Né? Eu respeito quem quer viver... Né? Um homem com homem, mulher com mulher, embora não concorde, eu respeito plenamente. E não há a menor sombra de homofobia, e a igreja nem quer isso. Temos que respeitar. Agora, qual é a fundamentação para nós católicos? A fundamentação é a seguinte: Deus instituiu o casamento do homem com a mulher por dois motivos. Né? Para que haja um aspecto unitivo, que nós já colocamos aqui, a unidade do casal, e a felicidade a dois, e o aspecto procriativo, gerar os filhos. É evidente que uma mulher com uma mulher não pode gerar um filho. Bom, você vai dizer, bom, talvez possa gerar via um mecanismo artificial, mas a igreja não reconhece como válido nem a inseminação. E depois, também um homem com um homem não pode gerar. Então, a fundamentação que a igreja coloca para nós é isso. Então, eu estou falando aqui para casais católicos, respeito a sua opinião, né? O Papa Francisco tem dito que nós precisamos acolher essas pessoas, e isso, acolher essas pessoas não quer dizer que a gente vai concordar com o pensamento delas, mas que não haja, né, briga nem qualquer coisa desse tipo. Ilma Ribeiro, como lidar com uma pessoa que reclama de tudo? Ô, Ilma, essa pessoa precisa ser evangelizada. Mostre para ela, por exemplo, aquilo que São Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, São Paulo diz, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. O Senhor está perto. Não se irrite com as coisas. Apresente ao Senhor as suas dificuldades, briga. Mostra para essa pessoa que se ela fica só reclamando, irritando, ela vai envenenar o oxigênio do lar. Ela vai fazer ela mesma feliz, ela vai fazer você feliz, vai fazer os filhos infelizes. Ok? Então, mostre isso para ela. Para de reclamar. Vamos conversar, vamos resolver os problemas com esperança, com Deus. De fato, meus irmãos, a reclamação, a lamúria no casamento é um veneno. É um veneno. Sabe, Deus condena radicalmente os dom lamúrias, né, que envenenam o oxigênio do lar. Não, nós temos que, sabe, não deixar que o mau humor, não deixar que as contrariedades se transformem em... Sabe, aí uma coisa muito importante é o seguinte: nós somos levados a sempre buscar um bode expiatório. O que é o bode expiatório? Pegar alguém para Cristo, como o povo diz, né? Alguma coisa está errada, a gente tem que culpar alguém. Sabe, isso é um mecanismo psicológico meio que de desafeto. A gente como tem que necessidade de arranjar pegar alguém para Cristo quando alguma coisa está errada. E aí sai culpando os outros, sai reclamando, sai xingando. Para com isso.
para que você vai destruir você, o outro e a família. Então precisa conversar com ele sobre isso. E rezar, meus irmãos, rezar. A oração é que põe a paz dentro de casa. Quando houver briga, confusão, dificuldade, senta, pega um terço, reza um terço do casal junto. Você vai ver que a hora que acabar de rezar o terço, a paz começa a acontecer na vida de vocês. Eu não estou falando isso, meus irmãos, de teoria. Eu fui casado 40 anos. Eu criei 5 filhos. Eu vim de uma família de 9 irmãos, onde meus pais rezavam o texto todo dia. Eu sei o que eu estou falando de prática. Ana Oliveira, qual peso um homem carrega ao tirar a honra de uma moça? Ô, meus irmãos, tirar a honra de uma moça é um pecado muito grave. Eu não sei bem o que você está dizendo desse tirar a honra, né? Pode ser aí, não sei, quebrar, quem sabe, a virgindade de uma moça, né? Só por prazer, sem compromisso de um relacionamento fixo, de um casamento, etc. Mas realmente quebrar a honra de qualquer pessoa é algo muito feio. É algo que pesa na consciência de quem faz isso, né? Os santos diziam assim, eu prefiro sofrer a violência do que praticar a violência. Tão feio que é praticar a violência que os santos preferiam sofrer a violência. Francisca Pires, meu casamento não anda muito bem, pois dentro de casa mal nos falamos, não entendo o porquê dele agir assim. O que devo fazer, pois não estou aguentando mais essa situação. Ô Francisca, eu escrevi um livro, eu já queria aqui recomendar, que eu sei que esse tipo de problema deve acontecer muito. 2 livros que eu gostaria de mostrar, que eu analiso esses problemas. Um deles eu chamei de Mulheres Sofridas. Você vê até aqui uma lágrima na capa desse livro. Mulheres Sofridas é um livro que eu abordo alguns desses problemas principais sobre o sofrimento das mulheres diante de seus maridos. E um outro que eu chamei de Problemas no Casamento. Problemas no Casamento é um livro que eu escrevi depois que eu recebi, assim, não sei, centenas de e-mails sobre problemas no casamento, porque eu trabalho com casais há mais de 40 anos. No Brasil, fora do Brasil. Tive a alegria de pregar encontro de casais até no Japão, com o Padre Jonas, nos Estados Unidos, muitas vezes, em Portugal, muitas vezes, aqui no Brasil. Então, eu fui coletando quais são os principais problemas e escrevi esse livro. Agora, você coloca aqui, não entendo por que ele agir assim e tal. Sabe, meus irmãos, o casamento, muitas vezes, ele cai numa rotina, ele cai num vazio. E aí acontece o desrespeito, acontece a falta de atenção, sabe? A falta de carinho. É como deixar uma planta morrer por falta d'água. É isso que acontece. Ok? Então, como dizia São João da Cruz dizia assim, onde não tem amor, semeia amor, planta amor, e você vai acabar colhendo amor. Entendeu? Então, planta o amor no coração desse homem. De que forma? Com a paciência, com a oração. Eu sei que você vai sofrer, eu sei que você vai derramar lágrimas, mas ponha seu joelho no chão, reza por esse homem, clama a Deus, é seu marido. Eu costumo dizer o seguinte, meus irmãos, muitas vezes a esposa é a única pessoa que pode salvar, às vezes, a vida de um homem. Não só para esse mundo, como também para a eternidade. Sabe, o casamento, eu costumo dizer para os casais, nos encontros de casais, casamento não é uma curtição. Casamento é uma missão. É diferente. Qual é a missão do casal? Primeiro, Deus diz para o casal, crescei. E depois disse, multiplicai. Ora, crescei é você fazer o outro crescer. Sabe? É você santificar o outro. Se o outro está numa vida ruim, você melhorar a vida dele. Agora, isso é que eu falei. É o amor que faz isso. E o amor faz quando você diz não para você para dizer sim para o outro. É carregar uma cruz? É carregar uma cruz. Mas não é a cruz que nos salva? O que Jesus disse para nós? Se você quer ser meu discípulo, Lucas 9, 23, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Está aí, pode ser que a sua cruz seja seu marido. Pode ser que a sua cruz seja ele, sua esposa.
Tome a sua cruz a cada dia e me siga. Ajude eu a salvar esse homem. Sabe, uma coisa que eu tenho comigo, meus irmãos, que vai acontecer conosco quando a gente chegar na eternidade, nós não somos padres nem freiras, nós somos casados. Deus vai perguntar assim, o que você fez com o teu marido? O que você fez com a tua esposa? Eu sei que Deus vai dizer para muita mulher assim, ô Maria, ô Joana, ô Tereza, muito obrigado, viu? Porque eu te dei um homem complicado, eu te dei um homem que não gostava de rezar, de Deus, mas você mudou a vida desse homem. Com a sua fé, com o seu joelho no chão, com as suas lágrimas, você me está devolvendo o meu filho melhor do que eu te dei. Entra para o gozo do teu Senhor. É sim, carregar uma cruz, é uma missão. O padre não tem uma missão árdua? Tem uma missão árdua. O casal também tem. A gente não pode sonhar com um casamento que seja um vale de rosas. Não, é mais, muitas vezes, um vale de lágrimas. Há as alegrias e há as tristezas. Né? Muito bem. Juliana Fassarella, como voltar a confiar no cônjuge? Eu sei, Juliana, que isso não é fácil. Quando a confiança foi quebrada, não é muito fácil. Mas Deus diz que nós devemos perdoar quando a pessoa se arrepende do seu pecado e a pessoa quer mudar. Eu penso que se a pessoa mostra que realmente ela errou, mas ela se arrependeu, quer mudar, a gente pode confiar na pessoa, pode dar uma outra chance a ela, ok? Mas aí é preciso também que a pessoa queira, né? E é preciso exigir essa mudança da pessoa também, né? Se não há a mudança, realmente fica difícil haver aí um retorno à confiança. Lorena Adrian, como conciliar a vida matrimonial e o serviço na igreja quando seu companheiro não se dedica a esse serviço como a esposa? Lorena, aqui é preciso haver um equilíbrio. De novo, eu repito, nós não somos padres e freiras, nós somos marido e mulher. Então, a primeira obrigação nossa é o lar. É o marido, a esposa e os filhos. Dá para conciliar com as coisas da igreja. Eu sempre conciliei minha vida. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. 40 anos de casado, eu nunca eu quis deixar a minha esposa aborrecida comigo para eu ir trabalhar para a igreja. Não, eu não ia. Eu dizia para ela, não vou pregar esse retiro e deixar você aqui, né, como o povo dizia, de bico torto. Não vou. Porque eu sou casado com você. Não adianta eu fazer o bem lá fora e eu criar o mal aqui dentro. Então eu penso o seguinte, a mulher não pode brigar com o marido por causa das atividades da igreja. Eu acho que ela tem que tentar convencer o marido, né? Mas se for motivo de briga, é melhor não ir. É melhor não ir. É melhor diminuir, quem sabe, as atividades na igreja, mas não provocar dentro de casa um ressentimento. E rezar muito para Deus. E mudando isso. Coloque isso no coração de Jesus, coloque no coração da Virgem Maria. Diga, Jesus, se o senhor quer que eu trabalhe para o senhor lá fora, então faça favor, toque o coração do meu marido. Faça que esse homem entenda, aceite. Né? Gente, a oração faz milagres. A fé faz milagres. Nós temos que confiar nisso. Sheila Reis. Uma mãe solteira pode comungar, mesmo se confessando e se convertendo? Ora, se é mãe solteira, ela, né, engravidou sem ser casada. Portanto, ela, né, praticou o que a igreja chama do pecado da fornicação. Mas se ela se confessou e ela passa a viver a castidade, não vive mais com um homem, a menos que se case com um homem, pode comungar, pode confessar. O fato de ter sido mãe solteira não quer dizer que você não pode confessar, não pode comungar. Se você, a partir da sua confissão, vai viver uma vida de castidade, sozinha, ou casada com alguém, você pode comungar, pode confessar, não há problema nenhum. Leonardo Rangel, depois que há desconfiança, o que fazer para reconquistar? Bem, essa pergunta, Leonardo, eu penso que já passou. Já respondi de uma pessoa que perguntou a mesma coisa. Não é fácil. É preciso que a pessoa queira, né, mudar de vida, queira viver a fidelidade, né? Sabe, não há pecado que não possa ser perdoado. Às vezes a pessoa pergunta para mim, mas se houve um caso de traição, um caso de adultério, pode ser perdoado? Pode. Pode. O catecismo da igreja diz que não há pecado que a igreja não possa perdoar se a pessoa estiver arrependida. O adultério é um pecado grave, mas
Quantos pecados graves existem? Matar, roubar, prostituir, tudo é pecado grave. Pode ser perdoado? Pode. Por que o adultério não pode ser perdoado? Pode. Agora, é preciso que a pessoa se arrependa e não queira mais fazer aquilo. Eu sei que o coração de quem foi traído fica arrebentado, mas se houver reconciliação, se houver uma recuperação, se houver uma mudança de vida, pode haver o perdão, não tenha dúvida. Luísa de Marilac, eu devo perdoar uma traição? Acabei de responder a sua pergunta, Luísa. Eu acho que se o outro lado se arrependeu. Sabe, gente, eu vou falar uma coisa, que eu não estou querendo aqui justificar nenhuma traição, de jeito nenhum. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, a pressão hoje é tão grande no campo sexual que, sabe, um homem às vezes traiu uma mulher, ou uma mulher traiu um homem, não quer dizer que ele quer abandonar o casamento, que ele quer jogar fora tudo. Não é. Eu não estou justificando. Qualquer traição é pecado grave. Mas, entende? Quem é homem sabe o que eu estou falando. O homem também sofre assédio sexual. Não é só a mulher que sofre assédio sexual, não. Ok? Então, muitas vezes, essas coisas levam ao pecado. Mas aí tem que verificar o seguinte. Foi uma queda, né? Sei, escorregou numa casca de banana, como se diz, e caiu, e não quer mais. Quer restabelecer o casamento. Porque, meus irmãos, um casamento não pode acabar por qualquer motivo. Uma família não pode ser destruída por qualquer motivo. Então, ainda, eu penso assim, graças a Deus eu nunca precisei passar por essa situação, graças a Deus. Mas, eu penso que mesmo depois de uma traição, é possível restabelecer um casamento, desde que haja conversão verdadeira. Ana Maria, o cônjuge que trai merece ser traído ou não? Não, não merece ser traído de jeito nenhum. Um erro não justifica outro, Ana Maria, de jeito nenhum. Um erro não justifica outro. A gente não apaga fogo com gasolina, a gente apaga fogo com água. O cristianismo que ele tem de mais excelente é o seguinte, não pagar o mal com o mal. Foi o que Jesus ensinou. Né? Orai pelos vossos inimigos. Abençoai aqueles que vos amaldiçoam, no sermão da montanha. Orai por aqueles que vos amaldiçoam. Ok? A coisa mais difícil do cristianismo, e por isso a coisa mais bonita, é você perdoar. Não é fácil. Porque a nossa natureza, enfraquecida pelo pecado original, ela quer o revanche. Ela quer a represália. Ela quer pagar o mal com o mal. São Paulo fala claro na carta aos Romanos, né, capítulo 12, São Paulo fala claro. Eu vou até pegar aqui na Bíblia e ler, porque, sabe, é melhor a palavra de Deus falar do que a gente falar. Romanos 12, né, São Paulo fala assim, né, o bem comum antes de tudo. Né, ele vai falando aqui sobre a igreja, que é uma comunhão de bens, etc. Depois ele fala, né, não pagar o mal com o mal. Ele diz, versículo 12 do capítulo 12, sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Versículo 14, abençoai os que vos perseguem. Abençoai-os e não os praguejeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, né? Então, abençoai os que vos perseguem. Ou seja, o cristão, ele não paga o mal com o mal. Não tem cabimento. Né? Senão, não é cristão. É muito difícil, meus irmãos, mas essa é uma máxima do cristianismo. Valcena, tenho 20 anos morando junto, mas ele não quer casar. O que eu faço? Ô Val, continua insistindo com ele. Reza por ele. Vá você à missa. É verdade que você não pode comungar, mas faça a comunhão espiritual. O que é a comunhão espiritual? Os santos valorizavam muito a comunhão espiritual. Diga para Jesus, Jesus, eu não posso te receber sacramentalmente, mas eu te recebo espiritualmente no meu coração. E você recebe mesmo. E ele vai te alimentar. Ele vai te dar força para continuar rezando por esse homem, para que esse homem aceite se casar. Sabe, meus irmãos, o que
o que nós não podemos mudar, Deus pode mudar. Tayane, sou católica e meu namorado é evangélico, mas tenho dúvidas de casar por causa da nossa fé, que é diferente. O senhor pode falar sobre isso? Ô, Tayane, eu concordo com você. Há motivo para ter dúvida, sim. Por quê? Porque se vocês se casarem com fé diferente, você vai querer rezar o terço e não vai querer rezar o terço. Você vai querer ter imagens na sua casa e não vai querer ter imagens na sua casa. Você vai querer ir à missa e não vai querer ir à missa. Você vai querer, né, seguir a igreja, rezar aos anjos santos. Então, é o seguinte, casamento é unidade, eu falei. E um dos pontos fundamentais da unidade é a religião. Agora, se na religião já existe divisão, a unidade fica difícil. Não posso te enganar, não posso dizer nada diferente disso. Thaís Guedes, e quando por um motivo qualquer a unidade do casamento se rompe e não se consegue mais se manter depois de toda a tentativa de viver em harmonia, é obrigado a viver embaixo do mesmo teto? Ô Thaís, há situações que o Código de Direito Canônico diz que o casal, a igreja aceita a separação, não o divórcio, ou seja, um segundo casamento, né? Dependendo dos problemas, né? Por exemplo, uma traição consumada, o marido não está nem aí em se arrepender e nada. A mulher tem direito de separar do marido? Tem, diz o Código de Direito Canônico. Ela só não pode casar com outro, a menos que houve o divórcio e o primeiro casamento foi declarado nulo pelo tribunal da igreja. Aí ela pode casar com outro. Mas, se não houve a declaração de nulidade, ela não pode casar com outro, ok? Mas, dependendo da situação, um está destruindo a vida do outro. É melhor a separação física. Agora, a separação física não extingue o vínculo matrimonial. Eles continuam casados, só que separados de corpos, como se diz. Então, por isso que não podem casar com outras pessoas enquanto não há uma declaração de nulidade. Kátia Sapienza, tenho meu companheiro há 17 anos, mas ele nunca quis se casar. Venho levando com muita paciência e conversa, mas não vejo solução. Kátia, não desanime. Siga em frente, continue, vive a tua vida espiritual, busque Deus na oração, vá à Santa Missa, como eu falei. Não pode comungar, não tem problema, faça a comunhão espiritual, não desanime, derrame suas lágrimas diante de Deus, você vai ver que Deus um dia vai mudar essa situação. Laura Maria, como posso agradar o coração de Deus, mesmo vivendo uma segunda união? Será possível isso? Ô Laura, numa segunda união, busque também uma solução. Será que o primeiro casamento pode não ter sido nulo? Papa Francisco agora colocou o seguinte, pediu para os tribunais da igreja serem rápidos na hora de estudar a questão de nulidade de um casal. Até o próprio bispo pode, às vezes, declarar a unidade, mesmo, né, sem recorrer ao tribunal da igreja. Então, seguinte, verifique se não houve, por acaso, alguma coisa que possa ter tornado nulo o primeiro casamento. Não sei se de você ou dele, dos dois, não sei. Entende? Agora, na segunda união, o que a igreja recomenda? Não abandonem Deus. E a igreja não quer que vocês sejam discriminados, abandonados, injuriados. Não. Frequente a igreja. Vá à missa, vá ao grupo de oração, reze, implore a Deus. Papa João Paulo II, implore a Deus a graça de você poder regularizar a sua situação. Ok? Não se sinta perdida nem abandonada por Deus. Cristina Chiota. Sou estéril e não queremos fazer inseminação, mas meu marido não quer adotar uma criança, mas eu quero muito. O que fazer? Bom, Cristina, realmente vocês não devem fazer a inseminação artificial, porque a igreja realmente não concorda com a inseminação artificial. Se você quer adotar, o marido não quer, vocês têm que conversar, né? Mudar o coração do outro é Deus quem muda. Então vai rezando, vai pedindo a Deus que mude o coração dele e vai conversando, entende? Vai pedindo a ele, até que um dia, né, a graça de Deus pode aí tocar o coração dele. Elisângela Ferreira, como iniciar um diálogo quando o outro não é de conversar? Elisângela, eu sei que tem muito homem que não gosta de conversar, né? Há um neurocientista que diz que a mulher
gasta o dobro de palavras que um homem durante um dia. É porque a mulher é detalhista, a mulher é feminina, a mulher é muito mais psicológica, então a mulher gosta de falar. E quando a mulher conta alguma coisa, ela conta com os detalhes. O homem não. O homem conta o começo e o fim. Né? Ele vai lá nos finalmente, rapidamente. Sabe, então tem que ter paciência com o cuidado. Né? Você tem que ter paciência com ele. E vai puxando a boca dele devagar. Vai perguntando, vai perguntando, vai perguntando. Quer dizer, quando você pergunta, ele tem que responder. Né? Às vezes a mulher quer que o homem adivinhe o que ela quer. Ele não vai adivinhar nunca. Isso dá briga. Então, se você quer ir jantar fora, ô meu bem, vamos jantar fora, estou com vontade. Ô meu bem, semana que vem é meu aniversário, viu? Não se esqueça, tá bom? Sabe, gente, o homem não faz isso por maldade. Eu sei porque eu cometi muito erro desse tipo. Eu já cometi, já cheguei a esquecer data de casamento, até aniversário da minha esposa. Eu não esqueço os problemas da física, não esqueço os problemas de matemática, não esqueço as citações da Bíblia, mas acabei esquecendo. Sabe, não sei, o homem é meio assim. Então é o seguinte, não deixa isso virar uma briga, não. Entendeu? Portanto, não deixar isso virar uma tempestade. Né? Nada justifica, meus irmãos, a gente perder a paz dentro de casa. Não deixe a paz embora, né? Mesmo que você tenha sido ofendido. É mais importante você ser ofendido e manter a paz do que você tirar satisfações e você perder a paz na família. Fábio Gomes. E quando alguém está sendo infeliz no casamento, o que fazer? Ô, Fábio, eu acho que eu já coloquei isso daqui. Não é? Sabe, a infelicidade existe em qualquer lugar da nossa vida. Há problema. Olha, escrevi um livro inteiro, Problemas no Casamento. Então, procure ajuda. Ajuda de médico, ajuda de psicólogo, ajuda de padre. Entende? De terapeuta conjugal. Problema é para ser resolvido. Eu tenho um amigo que dizia assim, problema tem solução. Se não tem solução, não é mais problema. Porque se é problema, tem solução. Então vamos correr atrás da solução desse problema. Rezando, trabalhando, com persistência, com paciência. Não cruzar os braços, não jogar o problema na gaveta, empurrar com a barriga. Não, vamos buscar a solução. A Denise, estou comungando sem ser casada na igreja, estou pecando. Bom, Denise, o que eu vou dizer para você é que a igreja diz que para receber os sacramentos, a pessoa que é casada tem que ter recebido o sacramento do matrimônio. Ok? Então, de acordo com a doutrina católica, você não está fazendo uma coisa correta. E não fazer uma coisa correta de acordo com a doutrina da Igreja Católica é pecar. Roseli Ferreira, o senhor reparou que a maioria das perguntas são feitas só por mulheres? Reparei. Por isso que eu escrevi esse livro, Mulheres Sofridas. Esse livro que eu mostrei aqui há pouco, né? Mulheres Sofridas, porque realmente é isso. Eu recebo uma ou outra reclamação de homem. E vocês sabem demais? Mas no campo sexual. Não vou entrar nisso agora, que já não dá mais tempo, né? Já estamos com 1h15 de conversa. Mas é um assunto que, de repente, pode tratar outro dia. Muitos homens que reclamam que não conseguem ter vida sexual com a mulher. É claro que, quando a vida sexual falha, é porque falhou também a harmonia conjugal. Porque a vida sexual é manifestação de amor. É celebração do amor. Se não existe amor, se não existe harmonia conjugal, não vai haver harmonia sexual. Ok? Mas realmente são as mulheres que perguntam mesmo. Aí ela coloca aqui, por que os homens são tão cabeça dura? Olha, não sei dizer que são tão cabeça dura. Né? Eu acho que eu não fui tão cabeça dura assim não, sabe? Eu nunca briguei com a minha esposa a ponto da gente dormir separado, um no quarto, outro no outro. Nunca, graças a Deus, nós dormimos brigados. Aliás, um dos 10 mandamentos do casal é esse, nunca dormir brigado. Conversa a noite inteira, se for preciso, até 3, 4 horas da manhã, mas não durma brigado. Hã? Sabe, gente, a mulher, ela tem um sexto sentido que o homem não tem. A mulher enxerga coisa que o homem não enxerga.
A mulher sente coisa que o homem não sente. É impressionante. Quem é casado sabe disso. Então, a mulher também ela tem que saber como lidar com o seu marido. Como amolecer essa cabeça dura. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas vamos com jeito, vamos com oração, vamos com fé em Deus. Eliane Soares, mas quando o marido não quer dialogar e acha que tudo que você fala é crítica, temos 33 anos de casados, será que há amor ou nos acostumamos um com o outro? Bom, Eliane, eu sei que tem muito casamento assim. Caiu na rotina, caiu na monotonia. Né? Falta o que a esse casal? Falta realmente diálogo, falta reavivar a vida dos dois. Né? Falta, quem sabe, viver um renamoro, né? Saírem aí para um passeio, sair aí para uma, não sei, o pessoal fala uma segunda lua de mel. Né? Olhar a beleza da vida, de tudo que eles construíram. Sabe, refletir sobre isso, os filhos que nós criamos, as lutas que nós tivemos. Vamos valorizar tudo isso. Vamos conversar, entendeu? Só uma coisa que não resolve, é brigar. Volto a falar da frase de São Francisco de Sales, né? O que não for possível resolver com amor, não tentar outro jeito. Né? E o grande São João da Cruz, plante amor onde não existe amor, para que você possa depois colher amor. Bem, meus irmãos, eu sei que tem muita pergunta, né? Mas olha, já é 1h20 que nós estamos conversando aqui. Vamos parando por aqui, sabe? Mas eu voltarei a esse assunto, né? Há muitas coisas no casamento, eu quero ainda conversar um dia, né? Oportunamente, sobre alguns problemas também que os homens colocam, sobre a questão da vida sexual, que eu já falei, né? Sobre também outros problemas que acontecem, por exemplo, a questão da moda, a questão das comparações, a questão também da religião diferente, né? A gente poderá estudar muita coisa. Mas vamos terminar fazendo uma oração, vamos terminar colocando tudo isso no coração de Deus. Sabe, eu não tenho aqui a mínima pretensão de querer resolver todos esses problemas, não, meus irmãos, de jeito nenhum. Né? Só Deus pode resolver, né, esses problemas assim, tão difíceis como foram apresentados aqui. Aqui eu tento colocar um pouquinho da luz de Cristo, um pouquinho da luz do Evangelho, um pouquinho da luz da igreja sobre a problemática. Mas, sabe, é com Deus que você vai resolver tudo isso. Bem, esses livros todos que eu mostrei, e outros, né, eu sempre escrevo em cima de problemas que eu percebo que o povo está vivendo. No nosso site, loja.cleofas.com.br, você encontra esses livros que eu mostrei aqui, inclusive também que eu chamei de vida sexual no casamento. Está aqui, eu vou mostrar esse livro também, que esse aqui eu não mostrei ainda. Né? Vida sexual no casamento é um outro problema que muitos casais enfrentam e que gera também, né, problemas, brigas, separações, a vida sexual. Tudo isso você encontra lá na loja.cleofas.com.br. Okay? Num programa desse rápido é difícil a gente colocar tudo. Num livro você lê com calma, relê, né, e pode aí tirar as suas conclusões. Mas eu quero concluir esse programa pedindo ao Senhor Jesus, né, por todos vocês que me acompanharam aqui até agora, todos vocês que mandaram as suas perguntas, todos vocês que têm algum problema no casamento. Quero pedir ao Senhor que derrame sobre toda a sua graça, derrame sobre toda a sua bênção, que tenha misericórdia de nós. Né? Jesus é misericordioso. Né? Quando aquele centurião pediu, Senhor, meu servo está doente, Jesus disse, eu vou curá-lo. Eu vou à sua casa e vou curá-lo. E nem precisou ir, né? Jesus disse uma palavra e aquele servo ficou curado. Então eu peço, Jesus, diga uma palavra para essa pessoa que hoje precisa, para que ela seja curada, para que o seu relacionamento sexual seja consertado, né? Seja melhorado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que Nossa Senhora tenha cada um de vocês no seu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.